Então tá, muito bem, cá estamos, graças ao Pai, todos sobrevivemos a esse período de grandes batalhas no astral. É verdade. É verdade. Período muito difícil, mas tá. Seguimos a luta. Vencer e ainda escolher o que vencer. Pode acreditar. Olha. Sabe o que eles escolheram? Como é que faz de louco? Sei de nada. Sabe? Sei de nada. Claro que eles escolheram. Eu sei que tu é Bolsonaro. Tu não é petista, tu é bom pra ser petista. Já retornando ao nosso estudo que a gente fez há 5 semanas atrás, quando eu falei que os 2 candidatos eram das trevas, então respondendo a tua pergunta, obviamente não poderia ser de nenhum dos 2 candidatos. Mas tá. Ganhou o melhor. Retornando ao estudo, sobrevivemos, graças ao Pai, terminamos esse período. Continuaremos as batalhas, porque as batalhas continuarão, já estão todos avisados. Vocês que hoje participam de um grupo mediúnico e participarão dos trabalhos de desobsessão, vocês verão que muitas entidades chegarão, ainda renitentes, resistentes, referente a essas batalhas que acontecem no astral, referente a essas questões políticas, principalmente, como muitas apareceram nas últimas semanas. E vocês terão a oportunidade também de escutá-las também, né? Bem, gente, hoje o nosso estudo eu preparei 4 módulos para a gente estudar. Tá bem? Hoje o assunto do módulo 14, se não me engano, é que eu sempre corto o módulo porque fica muito em cima, senão as letras ficam muito pequenas, né? É pontualidade. Bom, pelas fotinhos, o que aconteceu ali? Uma separação, uma traição? A noiva não existiu. Não aconteceu nem o casamento, né? Não. A noiva estava lá se periquetando, o noivo ficou esperando, né? E creu. Que morreu? Não, ela não chegou porque se atrasou e ele desistiu do casamento. Teve uma questão de pontualidade, né? Hoje o nosso assunto é pontualidade no trabalho de desobsessão. Trabalho de sexta-feira, que nosso trabalho aqui é 8 às 9. Falaremos também sobre o nosso trabalho de desobsessão e apometria de quinta-feira também, serve para as 2 coisas. Tá? Hoje eu preparei, além dos nossas coisas, eu preparei umas perguntas para a gente interagir, já que vocês às vezes não perguntam, agora eu comecei a fazer as perguntas para vocês. Tá? Então aí nós vamos conversar um pouquinho, vamos falar sobre como funciona a pontualidade no livro e como funciona a pontualidade aqui, porque não necessariamente a gente vai utilizar o mesmo horário que o livro utiliza, tá? Por quê? Porque às vezes cada cidade tem uma questão de horário diferente. Aqui mesmo a gente usa o horário 8 horas e se faz nas reuniões espíritas sempre 8 horas, porque lá Kardec, na Sociedade Parisiense, as reuniões eram 8 horas. Então lá, imagina, 160 anos atrás, em Paris era 8 horas, então sempre se faz às 8 horas. Né? Mas não quer dizer que se algum louco resolvesse fazer às 10 horas que fosse proibido, gente, não é isso. Né? É que se termina às 6 horas o trabalho, geralmente, né? Se toma um café, se toma um banho, 8 horas tá bom, né? Não tá nem tão cedo, nem tão tarde, né? Horário de verão, se quiser mudar para 8h30, como a gente já fez quando éramos 4, 5, 6, a gente às vezes chegou a fazer 8h30 a nossa reunião. Mas esse ano não tem previsão de a gente mudar de horário, provavelmente seguiremos às 8, iniciando os trabalhos mesmo com sol, ou seja, manteremos às 8
para que as pessoas não se enlouqueçam dos horários, tá? Bom, então questão do horário dos nossos trabalhos de segunda, de terça, de quinta e de sexta, sempre 8 horas. Pontualidade, tema essencial do cotidiano, disciplina da vida. Da vida, né? Já digo aqui, André Luiz, que é uma questão... eu não sei até se não quer botar uma cadeira, porque essa coisinha fica assim... Botar uma cadeira para não ficar balançando. Aqui já diz aqui que é uma questão de disciplina da vida, né? Porque a pontualidade serve para tudo. Administrações não respeitam funcionários relapsos, né? Quem se atrasa, creu. Em casa, estimamos nos familiares os compromissos em dia, os deveres executados com exatidão. Habitualmente, não falhamos no horário marcado pelas personalidades importantes do mundo, a fim de corresponder-lhes o apreço. Imagina, né? Se um presidente marca com a gente 8 horas, 6h30 a gente vai estar lá, né? Esperando. Agora, se alguém marcar a gente, for uma coisinha assim, a amiga chamou a gente para ir às 8 horas lá no shopping, 9 horas a gente está recém-terminando de passar o batom e deixa a amiga esperando. Que mentira. A entrevista com o industrial, a fala com o ministro de Estado. Na lei de desobsessão, é forçoso entender que benfeitores espirituais e amigos outros desencarnados se deslocam de obrigações graves da vida superior a fim de assistir-vos e socorrer-nos. Porque muito se fala, gente, que no mundo espiritual não se tem relógio, não se tem horário. Né? Se falar, o tempo lá do outro lado é muito relativo e tal, a gente vê falar, né? Como se não se existisse um horário. E não é. Porque imagina se nós aqui resolvêssemos fazer cada dia a reunião num dia. E aí os espíritos, eles têm as outras tarefas que eles vão fazer, porque eles não vão estar aqui só. Ele tem outras casas, às vezes trabalha em mais de uma casa, outra casa, trabalha numa colônia fazendo isso, trabalha numa outra colônia fazendo aquilo, resgate isso, resgate aquilo. Então, tal hora está destinado àquela reunião. Então, não adianta a gente fazer uma reunião às 8 e na outra semana resolver fazer às 5 e na outra resolver fazer às 6 e assim por diante está toda hora trocando. Então, o ideal é quando se acontecer por acaso de se alterar o horário, se altera e se avisa a espiritualidade da casa, no caso. Vai se alterar o horário de tal... Se une o grupo numa reunião, assim, vai se alterar tal trabalho, tal hora. Mas se começa a reunião naquele horário, porque naquele horário a espiritualidade responsável por aquele trabalho está ali. Pontualidade é sempre dever, mas na desobsessão assume caráter solene. Não haja falha de serviço por nossa causa. Não se pode esquecer que o fracasso, na maioria das vezes, é o produto infeliz dos retardatários e dos ausentes. A hora de início das tarefas precisa mostrar-se austera, 8 horas, austera. No caso aqui, a gente olha o relógio 8 em ponto, já olha para o Fabiano, vem abrir o Evangelho. 8 em ponto. O que está fazendo essa cara? Eu digo, já peço para o Fabiano abrir, porque às vezes a gente está acomodando alguma coisa, então já para não atrasar, já abre o Evangelho às vezes. Né? Tá alguém se acomodando, alguma coisa, já abre o Evangelho igual, que é 8 horas em ponto, abre esse trabalho. Na verdade, a gente tem esse controle em todos os trabalhos da casa, né, Mateus? Todos a gente trabalha, tem vários trabalhos, como vocês também sabem. 8 horas, 5h30, 5h30. Da tarde ali que a gente vai ter direito para terminar. Acaba às 7 horas, hoje 7 horas foi encerrado o trabalho, porque tem que ter esse controle do horário. Tem que ter. Tem que ter o controle do horário. Então a gente sempre é muito... O Mateus sempre, a gente utilizou muito isso, né? Tem que ser. A rigidez na questão de horário de trabalho, em questão religiosa,
Por isso que Rigidez e ponto final. Por isso isso já se diz que é trabalho, né? É a mesma coisa, eu chegar todos os dias no meu trabalho atrasado. O meu chefe vai chegar e vai dizer, tia, tá chegando atrasado. Por isso que já é o nome, trabalho, pontualidade. Né? Uma responsabilidade, né? E, tipo, a gente não tá assumindo a responsabilidade só com nós aqui. É com o mundo espiritual, com nós e com todos, né? Quantas entidades vêm trabalhar? A gente tá... vai começar às 5 mil, às 8, não, às 8 e 5. Os caras estão ali só esperando. Não só os trabalhadores, é claro, porque a gente sabe que estão os doentes que são encaminhados para serem tratados, medicados, muitos em sofrimento, muitos machucados. A gente sabe disso. Quem trabalha sabe que é assim que funciona. Né? Então, a gente sabe que nenhum de nós é perfeito, né? Senão não estaríamos aqui. Mas a gente busca sempre se melhorar, né? E se cada um de nós que estiver aqui procurar ser pontual, cumprir com as suas obrigações, porque já é praxe do brasileiro chegar 1 hora depois. Se o casamento é às 9, o batizado, o aniversário é às 9, ele chega às 10. Se o baile começa à meia-noite, ele chega às 2. Se o vestibular, o portão fecha 1, chega às 1h30. Né? Então, ele sempre chega atrasado. Agora, ontem, domingo, uma moça foi votar 5 para 6. Todo mundo sabe que faz anos que a eleição... 20 para 6? É das 8 às 17 horas, sem fechar o meio-dia. Ela queria votar 20 para 6. Claro, é óbvio que não conseguimos, já tinha acabado, os juízes, as sessões já tinham fechado. Ela foi e ficou indignada. Então, como o brasileiro tem essa mania, a gente tem que tentar passar para o próximo, para o nosso amigo, para o nosso familiar. Pô, vamos ter disciplina nas coisas que fazer, né? Porque a disciplina é a base de tudo. Ou eu, porque fui milico, não sei, eu penso assim, ó, se eu te devo e vou morrer amanhã, eu tenho que te pagar hoje. Então, eu sou meio que a minha mãe chamava de meio prematuro. Que eu primeiro, eu penso assim, eu estou cansado. Não, eu primeiro tenho que me cansar para depois descansar. E o brasileiro é muito acomodado. São regras de sociedade tão simples, né? Mas, e assim, quando chega um Dustin Bieber lá dos Estados Unidos, um cantor, uma besta, desculpe os fãs aí, né? Os caras ficam 3 meses dormindo na frente de uma barraquinha ali para esperar, e pais e mães para esperar para comprar uma entrada que eu não ia se me pagassem para ir morrer aquele cara. Chega um roqueiro pauleiro também lá no Beira Rio, tá? Para comprar ingresso para o carnaval. 3 meses, estou ali, barraquinha, vou comprar para o meu filho. Agora, para levar uma religião, para cumprir, para ir para a faculdade, depois que bate o portão, sai chorando, não consegui. Te dorme na frente do portão da faculdade. É verdade. E só... Desculpa, Fabiano, mas eu me indigno com esse negócio. É bom para ilustrar. Vai na Europa e marca ao meio-dia e chega ao meio-dia e 15. E a mesma coisa também, que nem hoje a minha esposa tem mania de toda vez sair atrasada de casa para ir trabalhar. E sempre na pauleira. Sai atrasada e sempre na pauleira. Hoje se acidentou de moto. É que nem eu digo, não adianta, é que nem nós, sair atrasado para vir correndo para cá. Quando tem alguma coisa, pode acontecer com a gente. Não olhar para um lado, bater em alguém, bater no carro, né, o negócio. Então não adianta, tem que sair 10 minutinhos antes, 15, chegar um pouco, 5 minutos antes. Eu sou muito pontual. Quando eu vou a Londres e a rainha da Inglaterra me convida para o chá das 5, eu estou lá exatamente nessa. Complementando aqui, gente, para nós terminarmos. Então a hora é austera. Entendendo-se que no instante do encerramento é variável na pauta das circunstâncias. Esse instante de encerramento, então, às vezes pode acontecer alguma coisa extraordinária. Tá? Numa reunião de estudo, por exemplo, das 8 às 9 estamos estudando aqui, 9 horas, sei lá, alguém dá um piripaque, alguém acontece que nós temos que acudir. Aí não vai terminar às 9 em ponto, né? Então é isso que quer dizer com isso aqui. Às vezes tem nas reuniões, as nossas reuniões de estudo hoje se agrandaram muito, mas tem reuniões de estudo que são, às vezes, 5, 6 pessoas que estão na volta da mesinha, que nem eram nós inicialmente. E aí as pessoas chegavam no fim da reunião, estou me sentindo mal, e aí ali já não terminava naquela hora exata. Aí já tinha que acudir e tal, já era 9h15, 9h20. Então, às vezes tem essas questões.
aconselhava, olha só o conselho aqui no caso de André Luiz, gente, que geralmente é o que se segue, porque esse livro é muito utilizado por todas as casas. Aconselhável se feche disciplinarmente a porta de entrada 15 minutos antes do horário marcado para a abertura da reunião, tempo esse que será empregado na leitura preparatória, que é o que nós adotamos aqui nas reuniões de sexta, tá, gente? Vocês não se assustem com a reunião de hoje, que é segunda, e a de terça. Embora a de hoje é uma reunião fechada, mas como iniciamos com estudo, que não tem que ter um preparo prévio, porque o nosso desenvolvimento mediúnico vai ser às 9, esses 15 minutos aqui nós não temos necessidade. Mas na reunião de sexta, 15 minutos antes. Então, é a questão para a leitura preparatória, já de se preparar. Outra coisa. Tá, era isso aí. Alguma pergunta sobre isso aqui, gente? É que tinha me lembrado, me fugiu. Agora eu vou fazer uma pergunta e vocês vão... Vou ler e depois vocês vão cada um escolher uma letrinha. Eu vou ler e depois nós vamos discutir por que sim, por que não de cada uma. Na reunião de desobsessão apometria, sexta-feira. Caso algum trabalhador não chegue a tempo, 19h45, e não tenha avisado nada a ninguém, o que fazer? Letra A. Espera-se as bonitas até as 8h10. Pois se tem muito tempo, não importa começar o trabalho com atraso. Vão pensando e vão calculando que eu vou perguntar depois. B. Deixa-se a porta aberta. Quando chegar, ele, o médium, no caso, os médiums, ou as bonitas, entra no meio do trabalho e segue o baile. Estou lá me incorporando. Chegou atrasado, eu fico lá me incorporando, segue o baile. 19h45 fecham-se as portas, com tolerância de 5 minutos, a depender do caso. Letra D. Espera-se até as 20 horas, que é a hora de começar o trabalho. Letra E. Todos se unem em prece pela chegada do irmão que ainda não chegou. Letra C. Qual os quem acha? Eu acho que Caso tem um militar aqui, né? fechar as portas não ia falar. Não, eu acho que é sim, porque no caso é 15 para as 8. Mas aí 5 minutinhos, né? Dependendo do caso da pessoa. A pessoa pode ter furado o pneu do carro. Várias coisas podem acontecer, até mesmo